bacana, porque, Renata, eu acho que a gente não conhece essas pormenores, assim, quando a gente não viaja, é claro, né? E você trouxe de uma maneira muito gostosa de ver e ouvir. Foi muito bom. Mas você sabe que é muito interessante, por exemplo, uma coisa, até tem um livro que eu já falei para vocês, que é legal de ler, Os Deuses de Freud, que é sobre a coleção do Freud, esse aqui, ó, de uma psicanalista da Austrália, esse aqui. Ele é bem interessante, quem não leu vale a pena ler, o Freud, ele ia escrevendo, e à medida que ele ia escrevendo, ele fazia uma relação entre objetos que ele comprava, o que ele estava pesquisando, o que ele estava escrevendo, a clínica. Então, a obra de arte, o estudo teórico, a escuta clínica, tudo era articulado. Isso é muito legal, que é o que a gente faz também, né? A gente articula tudo. Então, bora começar a trabalhar. Já adianto que não vai dar tempo de fazer o que eu planejei num encontro só. Então, acho que a gente já vai gastar 2/4. Por quê? Quando a gente começa a entrar nas fofocas da psicanálise, elas florescem. Então, quando a gente vai falar das relações entre análise e vínculo, é uma conversa quente. Porque a gente tem o início da psicanálise sendo construído a partir de 2 impossíveis: a autoanálise e a análise da filha. Né? Então, a gente tem ali no surgimento da psicanálise 2 coisas que a gente já diz, olha, é da ordem do impossível. Tanto que quando a gente pega artigos sobre a análise da Ana Freud, a maior parte dos teóricos tem o cuidado de não chamar de análise. De não chamar de análise. Tem o cuidado de chamar de iniciação da Ana Freud na psicanálise. E tem um ponto interessante também, que quando a Ana Freud decidiu estudar psicanálise, o Freud passou também a consultá-la sobre as suas próprias questões. Eu não sei se vocês sabem, mas a Ana Freud também era interlocutora do Freud. Isso fica muito claro, por exemplo, naquele texto muito gostoso do Freud sobre sutilezas do ato falho, né? Em que o Freud comete um ato falho e chama a Ana Freud para analisar. Porque ele analisa, não chega a uma conclusão do que, né, não fica satisfeito com as elaborações e chama a Ana Freud para investigar também o que poderia ser. Então, passa a ter uma interlocução ali interessante. Então, já antecipo que eu acho que não vai dar tempo de... E tudo bem, a gente não tem que cumprir nada específico, mas eu acho que seria interessante, então, a gente começar desse ponto. Vou mandar no grupo 2 textos, e aí eu gostaria que vocês navegassem neles à medida que pudessem. É um texto, é a correspondência do Freud com o Fliess, e o outro, um artigo sobre a análise, e aí eu já estou questionando a palavra análise, estamos conversando sobre isso, né, da Ana Freud pelo seu pai. Vou mandar aí nos grupos da Travessia. Aí, pronto, mandei esses 2 textos. Então, é a correspondência completa do Freud para o Fliess. Não tem as respostas do Fliess para o Freud, só o que o Freud escreveu para o Fliess. Por que essa correspondência é importante? É a análise do Freud. A gente tem aí o processo de análise do Freud, e a gente tem neste texto, e não só neste texto, os primeiros rascunhos do que viria a ser a supervisão, isso que a gente faz hoje na análise de controle e supervisão. Tá? Por que eu estou colocando os primeiros rascunhos? Porque, por exemplo, quer ver um caso que ajuda muito a entender como é que é feita uma supervisão? O caso do pequeno Hans. O caso do pequeno Hans é um caso exemplar para a gente entender como que se constrói um caso clínico, como é que se faz uma supervisão, e os efeitos que se espera da supervisão e o retorno que você faz do que foi proposto na supervisão, do que foi feito, do resultado que foi alcançado ou não foi alcançado e a reelaboração a partir disso. O Hans, por exemplo, é exemplar para isso. Mas essas cartas do Freud e do Fliess nos dão notícia exatamente desse ponto. Então, eu mandei para vocês, particularmente as cartas do Freud para o Fliess são cartas que eu vou lendo, são bem curtinhas. Então, eu vou ler, eu costumo ler na hora de dormir, tá, essas cartas. Eu leio até dormir, eu vou lendo umas 2, 3, 4, 10 cartas, aí durmo em cima das cartas, no outro dia eu pego mais. Então, normalmente, meu livro de cabeceira, ultimamente, tem sido essas cartas do Freud para o Fliess. Recomendo, é super divertido, só perde o sono de vez em quando, porque você quer ler a próxima. Aí atrapalha um pouco, porque você fica acordado um pouco mais de tempo.
Mas é bem interessante, porque ali você tem a matriz e a origem da psicanálise. E por que a gente vai conversar, articular dessas duas e depois entrar no texto do Freud que eu propus para vocês? Lembra que eu passei para vocês? A gente continua no livro na tradução aqui da Autêntica, né? A gente continua nos fundamentos da clínica. Eu propus para vocês hoje que vocês lessem os caminhos da terapia psicanalítica, que é a página 191 do livro físico e 180 do PDF, mas para a gente chegar nele, eu queria fazer um certo percurso histórico aí. Então, e por que essas duas coisas se articulam? As cartas do Freud para o Fliess, se vocês olharem, vocês vão perceber as datas dela, abram lá, logo na capa, que vocês vão perceber que as cartas são de 1887 a 1904, né? Então, essas cartas são cartas anteriores, que começam anteriores ao próprio surgimento da psicanálise. Então, são cartas que o Freud vai contando sobre a sua invenção, sobre o abandono da hipnose, sobre o método catártico, sobre a associação livre, sobre a primeira vez que ele pensa no Édipo, entende? Ou seja, você tem ali nas cartas toda essa construção, essa articulação, é como se fosse um grande percurso histórico nas cartas do Freud para o Fliess. E no caso específico da Ana Freud, tem um outro ponto muito interessante. A data de nascimento da Ana Freud coincide com a data da publicação do primeiro texto do Freud, que ele considera as bases para a psicanálise, seus estudos sobre histeria, 1895. E o próprio Freud dizia que a Ana Freud nasceu junto com a psicanálise, que naquele ano ele tinha tido duas filhas, a Ana e a psicanálise, duas filhas gêmeas. E eu não acho que é sem consequência, né? Que você, de repente, se assemelha à sua irmã gêmea. No caso, a Ana se assemelha à sua irmã gêmea, a psicanálise. Então, Freud faz essa brincadeira da Ana e da psicanálise terem nascido juntas. Essas duas filhas dele. Então, vocês vão perceber que essas conversas, elas se misturam. Então, vamos falar aí sobre quais são os vínculos que impedem a análise, mas vamos falar um pouquinho também sobre esse surgimento a partir desses vínculos. Então, veja, a psicanálise teve que ir no lugar errado para saber que é errado e sair de lá, tá claro isso? Então, a análise pessoal do Freud foi uma autoanálise em partes, foi também uma análise com seu grande amigo. E por que eu estou colocando um grande amigo? O Fliess era próximo da família toda. Por exemplo, quando o pai do Freud morre, ele está doente, a esposa do Freud vai visitar, vai passar um tempo na casa do Fliess e esposa do Fliess, eles viajavam junto com os filhos, eles passavam férias na casa um do outro, então eles eram próximos mesmo, tipo assim, comadre e compadre. Aqui a gente chama de comadre e compadre. Eles eram próximos mesmo. Não era próximo mais ou menos, era uma relação íntima e familiar. E as cartas, a gente considera que as cartas do Freud com o Fliess era o Freud fazendo análise com o Fliess. Por que a gente fala isso? Veja, então a psicanálise, ela nasce nesse terreno movediço. Entendem por que movediço? Porque a psicanálise, ela nasce tentando construir-se a partir de conceitos, incluindo o conceito da abstinência, associação livre, né, a partir de determinados conceitos que primeiro ela os fere para depois os explicitar. Essa é a areia movediça. Então, nesse sentido, isso fica muito explícito nas cartas do Freud para o Fliess. Vão lendo, vocês vão gostar muito, é bem divertido. Eu acho muito interessante as cartas, sobretudo a partir de 1895, tá? Começa em 1887. Se vocês quiserem dar um pulão para 1895, pode dar um pulão para lá. As cartas, que ali fica bem em cima mesmo do surgimento da psicanálise, da angústia em relação a essa área, assim por diante. Mas essas cartas entre o Freud e o Fliess vão revelando um movimento duplo. De um lado, esse esforço, eu até coloquei no Instagram um resuminho sobre isso, esse esforço na construção de uma teoria de uma clínica, né? E de outro, a busca de um apoio pessoal, um apoio quase que confessional a um amigo íntimo. Porque você já pensou o que é inventar uma coisa sozinho? Sozinho, sem conversar com ninguém, deve ser um inferno, né?
Então, não me espanta que ele tenha procurado em alguém que ele considerava muito capaz e muito inteligente, que ele tivesse considerado ali um apoio quase que confessional. Então, as cartas são uma espécie de primeiro laboratório da psicanálise. O Freud, ele depositava suas hipóteses teóricas, o seu cotidiano mesmo, tá? Tem carta assim, hoje, ele tinha 5 filhos, ele tinha com a Matilda, por exemplo, a filha preferida do Freud era a Matilda, é a que ele mais falava, que é a filha mais velha. Aí a Matilda acordou com febre, dor de garganta, talvez vai ter que tirar as amígdalas. Vocês vão ver muito na carta sobre filhos. O Freud falava demais dos filhos e, sobretudo, sobre a saúde dos filhos. Se comeu, se não comeu. Quando a Ana Freud teve anorexia, também a Ana Freud teve transtorno alimentar. Então, ele fala muito sobre os filhos e sobre o quadro de saúde dos filhos. Um pai muito preocupado com essas questões de saúde física, vocês vão ver isso muito nas cartas. Então, as cartas falam muito sobre o cotidiano, muito sobre filhos, mas também sobre as suas hipóteses teóricas, sobre o falecimento do pai, sobre quando o pai adoeceu, ele chamava o pai de meu velho. Engraçado que no Brasil a gente chama também, né, meu velho isso, meu velho aquilo. Então, são cartas muito íntimas, muito pessoais, você se sente muito próximo ali de alguém que se permitia aquele nível de intimidade com o Fliss. Agora vamos para o outro ponto. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar aí, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para acrescentar sobre essa questão das cartas. Então, as cartas vão de 1887 a 1904, elas vão até 1904 porque o Freud e o Fliss brigam, tá? Eles rompem. Elas têm, então, esses movimentos que a gente está colocando, tem um caráter, então, de confidência, que nos dá notícia, então, nesse caráter de confidência, que essas cartas eram também um laboratório do que viria a ser a análise. Por que eu estou colocando essa possibilidade? Porque a autoanálise, ela tem um limite. Qual que é o limite? O inconsciente, ele só se manifesta na relação com o outro. Perceberam o problema da autoanálise? Então, a autoanálise, por si só, não permitiria um acesso ao inconsciente. É necessário esse acesso na relação com o outro. Quem é o outro, nesse caso? O Fliss, através das cartas. Então, de algum modo, a autoanálise ela só seria possível aí porque existia um outro que foi o Fliss, que também não ocupou o lugar de analista por excelência, mas fez às vezes de. E a gente vai jogar muito com essa coisa do fez às vezes de, porque por excelência não existe análise que seja alto, não existe análise que seja com o melhor amigo, Fliss, não existe a possibilidade de análise com a filha. Então, veja que eu estou complexificando a palavra análise. Estamos chamando, então, de laboratório analítico, podemos chamar assim? Mas é um laboratório necessário para a invenção da coisa. Então, tem um limite aí dessa autoanálise. O Freud diz que fez autoanálise entre 1895, que é o nascimento da psicanálise, e o nascimento da Ana Freud, e 1900, que é a publicação do Interpretação dos Sonhos. Então, ele realiza essa autoanálise, ele relata em partes nas cartas para o Fliss e relata no livro Interpretação dos Sonhos. Quem lê Interpretação dos Sonhos vai se lembrar que ele fala muito da autoanálise no Interpretação dos Sonhos, que ele expõe os próprios sonhos e a análise, as interpretações que ele fez desses sonhos que ele tinha. Então, essa experiência, ela foi fundamental para a construção da psicanálise, mas também evidencia o limite. Não é possível sustentar sozinho o lugar do inconsciente. Eu preciso da relação com o outro para que o inconsciente se manifeste. Quem é esse outro? O Fliss. Então, o Freud precisava do Fliss como esse outro, mesmo que o Fliss não fosse um analista, fosse uma espécie de laboratório de analista. Então, laboratório de análise, laboratório de analista, mas que permitiu fundar essa área. Então, essa necessidade aponta, então, que a análise, por estrutura, né, precisa do laço transferencial, e não existe laço transferencial numa experiência de autoexploração. Assim como não existe transferência na análise com inteligência artificial, tá? Você lembra que a gente já conversou sobre isso? Não existe a possibilidade de análise com o chat GPT, ou com qualquer outro correspondente, porque a relação transferencial precisa de um outro de carne e osso, de uma outra pessoa que efetivamente exista, para que a relação transferencial se manifeste.
Então, não há possibilidade de transferência numa experiência de autoexploração e não há a possibilidade de transferência com uma máquina. Logo, a gente não pode, por excelência, dizer que é uma análise, porque não há análise sem transferência e não há transferência sem outro, tá claro? Então, é uma espécie de laboratório de... Mais tarde, inclusive, o Lacan vai escrever claramente, o Lacan vai dizer, não há autoanálise. A gente vai falar sobre isso no texto do Lacan, que a gente ainda vai entrar, que são sobre os princípios do poder, tá? Então, não há autoanálise, porque o inconsciente, ele só se endereça a um outro. Tranquilo até aí? Então, veja, mas por que a gente precisa fundamentar as cartas com Fliess e essa questão dos limites da autoanálise? Porque, no final das contas, a psicanálise não teria se fundado sem esse percurso. Então, é um percurso que foi feito para ser abandonado, mas não teria como não ser feito. De que outra forma a psicanálise teria sido fundada? Embora, no caso da Ana Freud, aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, teriam outras possibilidades. Estou dizendo especificamente do Freud ainda. Isabela? Oi, Renata, que bom que você está de volta, senti falta. Eu queria reforçar que as cartas são realmente... Que lindo que você está indicando, porque mostra um Freud humano, angustiado, né? Um super pai, assim, amoroso, é bem legal mesmo. Até quando ele se Recomendo. despede, né? Ele bota assim, seu Sig, seu, não sei, acho tão bonitinho aquilo, sinceramente seu, eu acho uma graça aquilo. Ele tem uma transferência realmente com o Fliess muito grande. Agora, estou louca, eu ainda não cheguei no final também, estou louca para ver como vai encerrar essa amizade aí, né? Sempre encerra de modo dramático, né? A relação dele com o Fliess foi um rompimento, a relação dele com Jung foi um rompimento. Então, são relações de muito amor, de muita intensidade e de rompimento, de ruptura, né? Não é uma relação tipo assim, nossa, faz tempo que a gente não se vê e ela vai. Não, é de ruptura, de rompimento. Inclusive, vocês vão percebendo que quando vai chegando mais próximo do rompimento, o Freud escreve, eu queria muito ter eu queria ter acesso às cartas do Fliess para o Freud, porque eu queria muito... Por que não tem? Porque ele se desfez, né? A Ele mulher se do desfez. Fliess, A gente tem as cartas do Freud para o Fliess, mas não tem do Fliess para o Freud. Eu queria, porque de vez em quando eu queria saber o que ele respondeu. Vocês vão ver, vocês estiverem lendo, mas que diabo será que esse homem respondeu? Porque aí, de vez em quando, ele não responde, aí o Freud começa assim, você tá bravo comigo? Por que você não me respondeu? Eu te mandei 3 cartas essa semana e não obtive nenhuma resposta. Você fala, nossa, 3 essa semana? Que horror! Né? E a gente fica daqui, assim. Mas é muito interessante. É muito interessante essa questão do afeto, tem algo ali muito curioso desse amor mesmo, né, Camila? Mas, por outro lado, você vai vendo que vai terminar em conflito. Tem nem como terminar em conflito. Esse nível de expectativa, de exigência, eu brinco que o carteiro devia morar na casa do Freud, porque tinha dias que ele escrevia 7 cartas no mesmo dia. Né? O carteiro mal entregava uma carta, já tinha outra, já tinha outra, já tinha outra. Então, é muito intenso, né? Bem que a gente fala isso, mas hoje em dia, com o WhatsApp, a gente escreve 500, né? É que não tem a lógica da carta. Rodrigo? Boa noite, Renata. Espero ter feito uma boa viagem. Pareceu que sim. Mas o próprio Freud, ele admitia que a amizade que ele teve com o Fliess era de uma ordem homossexual, né? Ele admitiu isso, né? Que era de uma ordem homossexual, porque tanto ele como o Fliess, eles acreditavam nessa naturalidade da bissexualidade, né? Inclusive, ele escreveu sobre isso no caso do Schreber. Isso ele admite, né? Que isso aí é um componente. E para o Freud tomar ódio, basta discordar dele, né? Porque foi o caso do Fliess, foi o caso do Jung, foi o caso do Firenze, né? Foi o caso do Reich, todos aqueles ali, de alguma maneira, né? Ou discordava, ou propunha algo que o Freud não concordava, mas eles pisavam firme, tentavam demonstrar que eles tinham razão, o próximo passo era um rompimento a partir do Freud, né?
E é interessante a gente pensar, Rodrigo, o que isso significa, isso dá um estudo legal, tem gente que já... o que isso significa? Porque, assim, não me parece que o Freud estava brigando por uma discordância com ele, mas qualquer possibilidade de ferir a psicanálise. É como se, sabe, uma espécie de guardião feroz, uns 5 pitbulls vigiando a sua cria ali. Eu meio que, assim, eu achava que era isso. Mas a partir do momento que você começa a historicizar, historiar e pesquisar outras cartas, por exemplo, do Freud para o Jung, do Jung para o Freud, do Freud para o Firenze, do Firenze para o Freud, a relação dele com Reich, não era só a psicanálise, era algo do âmbito do pessoal mesmo. A própria Ana Freud, ela apontava isso no pai. O pai não gostava de ser, ele não gostava de ser contrariado. O Firenze, ele deixou isso muito claro. Ele falou assim, ó, quando você ia tratar com Freud, chegava em determinado momento que realmente ele comportava-se como um pai tirano. Se não funcionasse da maneira que ele queria, ele já partia para o corte. Não à toa que o Ernest Jones deu muito certo, porque o Ernest Jones acabou se tornando o cão de caça dele. O Ernest Jones, em determinado momento, ele pegou esse trabalho para fazer, né? Então, esse estudo é interessante, né? Essas relações tão intensas. E aí, então, vamos para a segunda que você colocou aí, que é a da Ana Freud. Eu mandei para vocês um artigo para ler um pouquinho sobre esse tratamento, né, essa empreitada. Tem alguns pontos interessantes. Eu estava lendo a própria Ana Freud, ela conta um pouco o percurso dela, ela conta, inclusive, esse lugar que ela ocupava, né, de ser a caçula. Algumas pessoas diziam que ela era a preferida do Freud, não era. Nada disso. Inclusive, ela não só se sentia preterida, ao contrário de preferida, como ela faz uma relação, ela própria analisa, num determinado momento, que ela teve transtorno alimentar na infância, relacionado com esse lugar de preterida até então. O que também é interessante, aí veja a coisa de fazer com seu sintoma algo interessante. Quando ela constrói uma escola, ela abre uma escola, uma das coisas que ela faz a partir da experiência dela com transtorno alimentar é repensar como é que seria feita a alimentação das crianças nessa escola. Ela propõe, então, que em vez da alimentação ser imposta à criança, seria dada à criança a possibilidade de escolher dentro de uma certa quantidade de alimentos. E todo mundo achava que ou você impunha à criança uma alimentação, ou a criança só comeria besteira. E o que ela percebeu que foi o contrário, as crianças se alimentavam muito melhor quando elas podiam escolher dentro da... Claro que ela dava opções, né? Óbvio que você não vai ser besta, né? Porque você vai mas quando as crianças participavam dessa escolha, elas se alimentavam muito melhor do que se essa alimentação fosse imposta, como tradicionalmente era até então. Então, ela vai fazendo dos próprios sintomas que ela tem uma espécie de construção sobre o lugar dela no contexto familiar, mas ela sai do contexto familiar e faz um uso disso na profissão. Então, você vê que teve um percurso. Eu não posso dizer que não teve um percurso de análise, porque ela faz um uso, ela faz uma interpretação, uma apropriação e um uso dessa construção. Isso é bem interessante. Mas então vamos falar um pouquinho aí da Ana Freud. Eu vou fazer en passant da Ana Freud, porque eu vou pedir para vocês lerem esse artigo sobre a análise dela e a gente volta depois. Então eu vou fazer um tanto en passant, volto no texto do Freud que a gente propôs hoje e a gente continua na próxima quarta. Mas veja, o que se tem historicamente? Que mais ou menos por volta do outono de 1918, e por mais 4 anos, o Freud conduziu um tratamento da sua filha Ana. Então, esse tratamento acontecia, conforme historiadores apontam, 6 dias por semana. É impressionante, 6 dias por semana, né, gente? Vocês conseguiriam fazer análise 6 dias por semana? Eu sempre penso nisso. 6 dias por semana, no consultório que ficava na casa que eles viviam, né? Então, vocês lembram que o consultório do Freud, se vocês nunca visitaram, tem muitas fotos e dá para fazer visita virtual. No Museu do Freud de Viena, tem 2 museus do Freud, tem o de Viena e tem o de Londres. O de Viena é o apartamento que eles moravam e o consultório que ele atendia, e o de Londres são os móveis e coleções que, quando ia começar a Segunda Guerra Mundial, o Freud sai para Londres, para não morrer nos campos de concentração, lembrando que 4 irmãs do Freud morreram no campo de concentração.
né? Então, se ele tivesse ficado, ele também teria, inevitavelmente, morrido. Ele não consegue levar toda a família, ele não consegue levar as irmãs, por exemplo. Ele vai, a família dele, efetivamente, os filhos já tinham ido, mas as irmãs ficam, né? As irmãs, a mãe dele vai junto com ele, tá? A mãe vai junto. A mãe dele, inclusive, se eu não me engano, morre um pouco depois dele. Depois olha a data que ela morre, ela vive um pouquinho mais que o Freud. Agora, então tem 2 museus, porque você tem um lugar onde o Freud viveu e atendeu, e você tem os objetos que foram transportados para Londres, que são as coleções, e o divã e a cadeira que ele atendia, e assim por diante. Então, se vocês forem virtualmente, dá para visitar o Museu do Freud em Viena, vocês podem andar ali pela casa, né? Vocês vão perceber que é um apartamento modesto, não é um apartamento grandioso, e aí você tem a parte que a família vivia e o lugar onde ele estudava e ele atendia. Então, ele tinha 2 cômodos nesse apartamento, um que ele fez de escritório para escrever e o outro que ele atendia. Nesse, então, lugar que ele atendia, que também era dentro do apartamento que ele morava, a filha dele também morava, é ali, então, que a análise da Ana Freud 6 vezes por semana acontecia. Eu estou fazendo essa ressalva porque fica mais estranho ainda, né? Porque era uma análise que acontecia com o pai na própria casa, né? Com a mãe, os irmãos, todos ali no cômodo ao lado, né? Então, é bem misturado mesmo. E essa coisa de um tratamento que acontecia 6 dias por semana, de segunda a sábado. Esse foi o primeiro período do tratamento, que já era muito mais longo do que os padrões da época. As análises que o Freud nos narra, vocês se lembram que eram períodos de tratamento de meses? 4 meses, 5 meses, 6 meses? O da Ana, estamos falando de 4 anos. 4 anos, 6 vezes por semana. A primeira temporada. Se vocês olharem da Dora, vocês lembram os outros casos? Eram meses, não anos. Até porque eram 5, 6 vezes por semana. Então, eram 6 vezes por semana durante 4 anos. Então, já era longo para o período. Depois da Páscoa de 1924, teve uma segunda fase que durou mais ou menos 18 meses, até outubro de 2025. E depois, a Ana consultaria periodicamente o pai sobre a vida psíquica dele até a morte em 1939. Então, na verdade, a Ana nunca deixou de consultar o pai sobre as suas questões pessoais. E quando o Freud descobriu o diagnóstico do câncer, a Ana decidiu que, na verdade, nunca mais sairia da casa dos pais. Tanto que na casa em Londres, a Ana e a esposa moravam juntos com o pai e a mãe. As duas migraram para Londres e todos moravam juntos na mesma casa, tá? Inclusive, o prefácio de um dos livros da esposa da Ana Freud foi feito pelo próprio Freud, né? Então, o Freud fazia, inclusive, o prefácio desses livros. Então, era tudo muito junto mesmo. Deu para entender a lógica? E a esposa da Ana, que também era analista, também atendia dentro dessa mesma casa em Londres, tá? Inclusive, eu vou mandar para vocês a foto, tem embaixo o consultório do Freud e em cima o consultório da esposa da Ana. A Ana atendia em outro lugar, não atendia em casa, atendia em outro lugar. Então, veja, esse artigo que eu mandei para vocês, ele vai complexificar um pouquinho essa ideia da palavra análise, né, para descrever o tratamento, porque não tinha o básico, que era a transferência, porque a transferência depende de uma relação estrangeira às relações de parentesco, tá claro? Afinal, na relação transferencial, é atualizada na figura do analista as figuras parentais, e não a figura parental efetivamente está lá, tá claro? Como é que você vai atualizar a figura parental no pai? Né? Então, obviamente, já por princípio, não tem as condições mínimas. Em que textos do Freud que vocês vão localizar que essa análise, elementos dessa análise da Ana Freud? Tem Bates numa Criança, de 1919. Agora, todo mundo vai pegar o Bates numa Criança e voltar lá. A Ana Freud publicou em 1922 um texto que chama Fantasias de Surra e Devaneios. Um pouco antes, em 1919, o Freud tinha escrito Bates numa Criança. Então, quando você vê no texto da Ana Freud, ela elaborando sobre si e uma lembrança dela da infância, e pega o texto do Freud e percebe ele falando de uma criança que relatou tal coisa, vocês vão perceber que
que a pessoa que relatou aquela lembrança da infância é a Ana, quando você pega e joga os dois textos. Deu para entender? Então, vocês vão encontrando algumas relações. Nesse artigo que eu mandei para vocês, do Luiz Eduardo Prado, ele faz essas associações para vocês depois poderem voltar na obra do Freud e fazer essa investigação vocês mesmos. Então, a partir de 1923, né, quando o Freud descobre o câncer, né, o tumor fica ali manifesto claramente, o Freud se torna extremamente dependente da filha. A filha já era muito próxima, o Freud se torna extremamente dependente, e a relação dos dois, tanto como dessa análise, como dessa consulta, o Freud também consulta muito a Ana Freud, tá claro? Sobre os textos, sobre a interpretação dos próprios sonhos. Ele sonhava, acordava e contava para ela, essa noite eu sonhei tal coisa, e os dois, então, faziam esse jogo, curioso, no mínimo é curioso, né? Então, os períodos tradicionais da análise da Ana Freud foi entre 1918 e 1922, depois 1924 e 25. Depois desse período, não era essa lógica tradicional, mas haviam, então, consultas periódicas até o falecimento do Freud. Tudo bem? Bom, fizemos esse rápido apanhado. Agora vamos voltar, então, depois do caso da Ana Freud, vamos voltar agora um pouquinho sobre a análise propriamente dita, o que resta. Vamos voltar para o texto este. Mas eu queria que vocês lessem o da Ana Freud para a gente voltar um pouco mais, tá? Só dei essa pincelada. Então, ficam aí as cartas e o texto da Ana, sobre a análise da Ana, para a gente poder pensar qual foi a importância e o que a gente tem que abandonar disso que acontecia ali para sustentar uma análise hoje. Surge dali, mas, obviamente, precisa se modificar. E por quê? Vou voltar aqui, então. Aqui. Deixa eu tirar aqui. Antes de entrar no que eu pedi para vocês lerem hoje, vou voltar um pouquinho naquele texto sobre o início do tratamento, que nós já estudamos aqui, só para poder falar sobre o tema do encontro de hoje. Então, lembrando, o encontro de hoje é sobre quais são as relações que impossibilitam um tratamento analítico. É uma pergunta que todo mundo faz, tá? A gente vai começar das mais óbvias e depois vamos chegar nas não tão óbvias. As mais óbvias são as relações de parentesco e de amizade. As menos óbvias, que muita gente pergunta eu posso atender duas crianças da mesma família? Eu posso atender uma criança e a mãe dessa criança? Eu posso atender duas pessoas que são casadas? Sabe essas perguntas que vocês costumam fazer? Então, a gente vai chegando nessas que são, que aí não é uma relação de parentesco com o analista, mas uma relação de parentesco entre os analisandos, né? Que é uma dúvida que se tem. É possível atender quantas pessoas da mesma família e quais as relações essas pessoas dentro da família têm que viabilizam ou inviabilizam o tratamento? Então, o que a gente está conversando hoje, basicamente, quais são as relações que permitem um tratamento e quais são as relações que impossibilitam um tratamento. O Freud nos diz assim, nesse texto, sobre o início do tratamento. Então, se vocês se lembrarem, a gente já falou sobre ele. Aqui tá só como... Cadê? Sobre o início do tratamento, página 121 do livro físico. No PDF, começa um pouco antes, mas eu estou na página 119. Então, veja só, o Freud diz assim, na página 115, dificuldades específicas surgem quando o médico e o paciente que começa a análise, ou entre as famílias de ambos, em algum momento, houver relações sociais ou de amizade. O psicanalista, do qual se exige que se trate a esposa ou do filho de um amigo, deve se preparar para o fato de que esse empreendimento, não importando o resultado final, vai custar sua amizade. É ele quem terá que fazer o sacrifício no caso de não conseguir um substituto confiável. Tanto leigos quanto médicos, que ainda gostam de confundir a psicanálise com tratamento baseado em sugestão, costumam dar grande valor à expectativa que o paciente tem em relação ao novo tratamento. Vou ficar só essa primeira parte. Veja, por que eu peguei esse pedaço? Esse texto
ele é de 1913. Quando que a gente falou que a análise da Ana começou? 1918. Então, eu não posso dizer que o Freud não tinha pensado sobre o problema de atender pessoas próximas. Querido Freud, você já tinha pensado sobre isso. Já escreveu uma carta para o Freud. Querido Freud, você já sabia, e não sou eu que estou dizendo, é ele que está dizendo, você já sabia o perrengue que você estava entrando. Veja, o que ele disse? Olha só, dificuldades, deixa meu cursor aqui, ó, dificuldades específicas surgem quando o paciente que começa a análise, ou entre as famílias de ambos, houver relações sociais ou de amizade. Agora, imagina de parentesco. E aí ele continua. O psicanalista do qual se exige que trate a esposa ou um filho de um amigo deve se preparar para perder o amigo. Eu recebo um paciente e perco um amigo. Então, peraí, quando eu recebo a filha, o que eu perco? O que ele está dizendo é, entre uma relação de amizade e de análise, sobra a relação de análise, perde a amizade, correto? Vamos substituir a palavra amigo por filha. Entre a relação de filha e a análise, ou bem, resta a análise, perde-se a filha, ou mantém-se a filha, perde-se a análise. As duas coisas têm como se sustentar? Segundo o próprio Freud, não. Então, a gente só está aqui tentando entender. Assim, este texto, ele é de anos antes da análise da Ana Freud começar. Então, a gente não pode dizer que ele não tinha pensado sobre isso. Nessa época, o Freud já tinha mais de 50 anos, já tinha atendido várias pessoas, esposas de amigos, sobretudo, filhos de amigos, e tinha percebido que isso levava ao prejuízo da amizade, perdia-se a amizade quando se entrava nessa empreitada, e isso não era novidade para o Freud. Tudo bem? Então, seguindo aí um pouquinho mais. Peguei só esse pedaço. Agora vamos lá para a página 180. Vamos lá na página 180, que é o texto que a gente propôs para hoje. Tendo feito essa ressalva de que o Freud, então, já tinha essa notícia. Engraçado, ele não foi, né? Ele não girou junto. Deixa eu tirar, parar a apresentação e voltar. É na autêntica, né? Da autêntica. No PDF está na 180 e no livro físico, eu coloco aqui no PDF para a gente acompanhar junto, tá? 191. 191, no livro físico 191. No PDF aqui é só para a gente poder acompanhar na tela, né? Então, vamos lá. Na página 191, coloquei aqui de volta. Por que eu escolhi esse texto? Primeiro que está na sequência dos textos que a gente está estudando. A gente estudou aí sobre, até agora, né? A gente foi estudando sobre o início do tratamento, sobre repetir, recordar, relaborar, sobre transferência e resistência. Na sequência aí, a gente tem os caminhos da terapia analítica e nós ainda vamos usar desse livro 2 outros textos. A questão da análise leiga e análise finita e infinita, certo? Então, desse livro ainda vamos para esses 2. E do Lacan a gente vai estudar sobre o ato analítico, né? Aquele outro texto. Está no grupo, tá? O PDF. Então, veja, esse texto começa de um modo muito interessante. Aqui já estamos em 1918, ele foi publicado em 1919, mas escrito em 1918. O que estava acontecendo em 1918? Ana começou a análise. Né? Então, é o ano que o Freud começa a atender a Ana Freud. Então, é um ano que ele faz uma certa elaboração sobre os caminhos da terapia analítica. Ou seja, que aqui ele para e organiza. Deixa eu pensar qual que é o campo. Até onde fomos, o que descobrimos, o que ainda precisamos modificar. Basicamente, aqui ele está fazendo uma certa releitura, retomando o que se construiu e se mantém, o que se construiu e se abandonou, e o que ainda precisa se avançar. Então, aqui a gente não pode dizer que a psicanálise estava engatinhando ou muito no seu início. Estamos falando aqui de uma psicanálise que já estava madura o suficiente para, inclusive, retornar elaborando sobre si, tudo bem? E aí eu gosto muito do jeito que esse texto abre. Olha só,
Senhores colegas, né? Os senhores sabem que nunca, estamos aqui, ó, esse cursor é tão pequenininho, os senhores sabem que nunca nos orgulhamos da completude e do fechamento do nosso saber. É bom que isso aqui é extremamente atual, todo mundo, tanta certeza por aí, podiam reler isso daqui. Nunca nos orgulhamos da completude e do fechamento do nosso saber e de nossas habilidades. Estamos sempre dispostos, tanto antes quanto agora, a admitir, olha que delícia, a incompletude do nosso conhecimento, a aprender coisas novas e mudar o nosso procedimento, em nosso procedimento, aquilo que pode ser substituído por algo melhor. Então, ele faz um abre-alas dizendo, olha, aqui eu vou sintetizar e retornar o que é a psicanálise até então. Mas não estou dizendo que a gente está fechando um saber. Estou dizendo que é incompleto, não avançamos no máximo ou no potencial do nosso conhecimento, e nunca faremos isso. E, na verdade, a posição de todos nós, de qualquer pesquisador, é de admitir que o nosso conhecimento é incompleto e de que eu tenho sempre que aprender novas coisas. Aqui ele já dá notícia de algo muito importante que na análise leiga vai ficar mais claro, que a formação do analista só tem começo, não tem fim. Ela nunca termina. Porque se ele falar que eu alcanço a completude, eu poderia dizer que tem fim, mas ele está dizendo que a gente está feliz em admitir a incompletude. Eu estou falando isso porque no da análise leiga que a gente vai entrar, é onde ele fala do tripé, tá? Aquele tripé da formação, análise pessoal, estudo teórico, ele fala na questão da análise leiga, que é um próximo texto que a gente vai trabalhar. Mas aqui ele já dá indícios disso que ele vai acompanhar lá. Continuando. Formulamos como sendo a nossa tarefa levar o doente neurótico a conhecer as emoções recalcadas e inconscientes existentes dentro dele e, para esse fim, revelar as resistências que nele atuam contra tais ampliações do conhecimento sobre a própria pessoa. Olha que síntese bonita, né? Em 4 ou 5 linhas ele sintetiza a base da psicanálise. O que a psicanálise é na sua origem? Primeiro, pretendia atender neurose. Fundamentalmente, a psicanálise surge para atender neurose. Nenhuma novidade aí. A possibilidade de pensar as outras estruturas clínicas vieram depois, né? A princípio, a psicanálise surge como uma clínica das neuroses, mais especificamente da histeria, depois da neurose obsessiva. E qual que é a tarefa diante do sujeito neurótico, do doente neurótico? Que ele possa conhecer suas emoções recalcadas, ou seja, que existe um conteúdo que ele desconhece, porque é inconsciente, que leva ele a ficar doente, que leva ele ao sofrimento, ao mal-estar. E que existem dentro dele e que se revelam a partir das resistências. Quando a gente estudou sobre resistência e transferência, vocês vão se lembrar, a resistência é o guardião do recalque, lembram disso? Então, onde a resistência aparece, eu tenho notícia de um conteúdo recalcado. Então, o que é o funcionamento inicial do tratamento? Dá notícias de que há emoções recalcadas, ou seja, existem motivos inconscientes para o sofrimento que você se queixa. Você chega dizendo de um problema e esse problema está articulado com algo que existe dentro de você e que você desconhece. Topa investigar? Se você topa investigar, bora entrar num tratamento analítico. É um resumo bacana, né? Ana? Deixa eu te fazer uma pergunta, Renata, que eu fiquei em dúvida exatamente nessa parte aqui do texto. Eu entendi que tem uma diferença entre o que está recalcado e o que está inconsciente. Eu entendi correto nessa partezinha? Não, tá semelhante, veja, formulamos como sendo nossa tarefa médica levar o doente neurótico a conhecer as emoções recalcadas e inconscientes, não está diferente, recalcadas e inconscientes. Então, por quê? Recalcadas são inconscientes. Para mim está semelhante, Ana. Renata, perfeito. Eu também tinha entendido que recalcado é sempre inconsciente. Mas aí, quando eu li, eu entendi, eu fiquei com dúvida. Obrigada. Lembrando que, são parênteses importantes se a gente pegar o texto do recalque, lembrando que tem recalque primário e secundário, então nem todo conteúdo recalcado, todo conteúdo inconsciente, ele advém do recalque propriamente dito, né? Há uma parte do conteúdo inconsciente que já estava lá, tá? Só fazendo uma ressalva se vocês forem no texto do recalque. Diga, Vanessa.
Não, na verdade, eu ia falar do livro da Imago, que eu tô com ele aqui na mão, e estava falando do inconsciente, mas já passei aqui. É a mesma coisa que você falou. É a mesma coisa, ok. É. Paula? Eu ia falar da Companhia das Letras, porque na Companhia das Letras ele não fala inconsciente, quer dizer, ele aqui usa impulso inconsciente e reprimido. E aí eu já mudei no meu aqui, mas ele usa a vírgula, ele não fala inconsciente e recalcado, no caso. Ele põe inconsciente, vírgula, recalcados, que eu acho que dá mais a sensação que ele está explicando o que é o inconsciente também, né? E lembrando que, assim, impulsos e emoções é a mesma palavra, né? Reprimido e recalcado é a mesma palavra, só mudança de tradução. E a vírgula realmente dá uma notícia de ser uma explicação, né? Agora, essa coisa do... Eu entendo por que ele escolheu o reprimido como tradução em vez de recalcado, mas eu gosto tanto da palavra pulsão, recalque, eu acho que simplifica as coisas. Continuando na próxima página, deixa eu só parar e voltar à apresentação, porque ele não passou para a próxima página. Eu sei que por que ele não está passando, porque está aqui assim, novo Chrome disponível, atualize. Mas se eu atualizar agora, eu vou cair, então vou atualizar depois que acabar. Continuando então, vejam. Mas ele fica brigando com a gente quando tem que fazer atualização, já viram isso? Bom, continuando aqui então. O trabalho, através do qual trazemos à consciência do paciente o material anímico recalcado, foi chamado por nós todos de psicanálise. Então, o que é psicanálise? Psicanálise é trazer à consciência um conteúdo inconsciente. Basicamente, psicanálise é topar a ideia de que o inconsciente existe. E eu falo topar a ideia de que o inconsciente existe, porque se por acaso aqui uma parte tiver feito curso de psicologia, vocês vão entender da briga que dá quando pega psicanálise comportamental, essa discussão se o inconsciente existe ou ele não existe, se ele está no fio de cabelo ou no dedão do pé, ele não está nem no dedão do pé, nem no fio do cabelo, ele não está em nenhum desses lugares. O inconsciente, lembra que a gente falou sobre por que não é possível a autoanálise? Porque o inconsciente só se manifesta na relação com o outro. O inconsciente está do lado de fora, ele está na relação entre. Lembra? Nas relações interpessoais, na relação com a língua, na relação com a cultura. Então, não, você não vai nem abrir a cabeça, nem o dedão do pé e localizar o inconsciente. Né? Ele é uma metáfora. E, sobretudo, ele é uma metáfora. E metáforas existem. Só um parênteses que eu achei muito divertido, outro dia a Vera Iaconelli colocou assim, nós somos feitos de palavras. Achei linda a frase. Aí alguém escreveu lá, nós não somos feitos de palavras, somos feitos de neurônios, hormônios, cérebro. Aí ela só escreveu assim, palavra, palavra, palavra. Eu adorei. Neurônio, o que é? Palavra. Hormônio, o que é? Palavra. Né? São palavras. Inclusive, uma ideia que eu acho muito legal do filósofo, que agora esqueci o nome dele, ele diz que se não existisse no dicionário a palavra amor, nós não seríamos capazes de amar. A gente só é capaz de amar porque existe no dicionário a palavra amor. Então, a gente pode pegar essa palavra para exprimir um certo sentimento que a gente tem. Se não existisse essa palavra, não existiria amor. Então, o que é amor? Palavra. O que é cérebro? Palavra. Eu achei a resposta dela maravilhosa. Só escreve assim, palavra, 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 chique, elegante, né? Só isso. Então, continuando aí, veja. Então, o que é o trabalho da psicanálise? A proposta de que existe inconsciente. A proposta disso. Então, continuando, por que análise, né? Por que análise, que significa, isso eu acho bem legal, desmembramento, decomposição, remete a uma analogia com o trabalho químico, com as substâncias que ele encontra na natureza e é levada no laboratório. Veja, olha que legal, o que é análise? Ele pega aqui a palavra análise e coloca em outro campo. Por exemplo, se você for no laboratório fazer um exame de sangue, você vai fazer uma análise, não é? Inclusive, o biomédico faz uma análise do seu xixi, do seu cocô, do seu sangue, né? Ele faz uma análise. Mas se você tirar um tumor, ele vai fazer uma análise. Sei lá o nome do negócio. Então, a palavra análise, ela não pertence só à nossa área. Mas o que é análise? E aí, essa metáfora serve muito interessante para pensar a psicanálise. O que é essa análise? Analisar significa desmembrar, decompor. Não é legal?
Então, de fato, se você for fazer, por exemplo, análise do exame de sangue, você vai pegar o mesmo líquido e você vai decompor a parte vermelha, parte branca, a gente não entende nada de biologia, tá? Mas vocês vão se lembrar que se você pegar o exame de sangue, tem um monte de elementos que decompostos, se eu juntar de novo, eu posso dizer, isso é o sangue. Então, olha que interessante a análise. A análise é desmembramento, decomposição. Então, isso que a gente encontra no funcionamento do laboratório, a gente também encontra no próprio funcionamento da análise. Já passo para você, Cláudia. Então, por que tal analogia, né, da análise do sangue no laboratório e da análise, ou química em outro lugar, ou a análise propriamente dita, aqui no nosso caso, realmente existe um ponto muito importante. Os sintomas e as manifestações patológicas do paciente são de natureza altamente intricada, bem como as suas atividades anímicas. Os elementos dessa composição intrincada são, em última instância, motivos, emoções pulsionais. Mas o doente nada sabe desses fatores elementares ou sobre eles possui apenas informações insuficientes. Então, lhes ensinamos a entender a composição dessas formações anímicas de alta complexidade. Remetemos os sintomas às moções pulsionais que os motivaram, comprovamos nos sintomas esses motores pulsionais, até então desconhecidos do doente, tal como o químico extrai a substância de base. O elemento químico em meio ao sal, dentro do qual encontrava-se irreconhecível por estar associado a outros elementos. Eu achei essa metáfora muito legal. Veja, o que seria, então, a análise? Decomposição. Então, o que a gente convida o paciente a fazer? Vamos decompor? Então, se o paciente ele chega com uma manifestação X, a gente começa. O que ela significa? Há quanto tempo? Em que contexto? Vocês percebem que a gente vai fazendo isso? O que você está tentando fazer com essas perguntas? Decompor. Decompor esse material que chega, portanto, numa posição desconhecida, chega como uma manifestação patológica, por exemplo, de uma natureza altamente intrincada, que precisa ser decomposta, porque ela foi composta. E foi composta ao longo de muitos anos, tá, gente? Pensa quanto tempo você gastou para compor um sintoma. Pensa em qualquer sintoma que vocês têm e pensa quanto tempo ele foi se compondo mesmo, sabe? Por estratificação, por acumulação, ele foi se compondo até se tornar isso que chega ali. E aí agora a tarefa da análise vai ser decompor, desmembrar. Analisar é isso. Cláudia? Eu acho que meio que você já foi respondendo a pergunta que eu ia fazer. Então, assim como as substâncias químicas, o conteúdo mental, o conteúdo psíquico, tem relações que só a partir dessas relações, assim como as substâncias, que elas são as substâncias que são. Pelas relações entre os conteúdos. Encaixa também essa comparação, é isso também, não é? É até muito bonita, Cláudia. Olha que interessante. Quando a gente fala, por exemplo, que a análise só existe, por exemplo, se eu for fazer análise com você, Cláudia, é uma análise. Se eu for fazer análise com a Zélia, é outra análise, não é a mesma análise. Porque a análise só existe nessa composição química, né? O elemento Renata encontra o elemento Cláudia, né? Uhum. E compõe, aí eu não sei qual que seria a nossa fórmula, tá? E compõe aí uma certa fórmula. E se o meu elemento encontrar com o da Zélia, vai ser outra fórmula. Vai ser outra. E quando há essa decomposição, entre aspas, é preciso que outras combinações, porque não é possível também a gente destrinchar tudo e deixar tudo solto. Então, ao mesmo tempo em que vai sendo destrinchado, outras combinações, outros significados vão sendo formados, e esse que é o trabalho em análise, é isso? Perfeito. E é bonito, não é? Eu acho muito bonito isso. Porque, veja, essa combinação está te causando sofrimento. Essa combinação, pegando a palavra da moda, é tóxica, é violenta, é abusiva. Essa combinação. Mas os elementos, por exemplo, vamos pegar um elemento amor, já que a gente estava falando de amor agora há pouco. Bom, eu não consigo prescindir de amor, eu preciso amar alguém, mas talvez amar esta pessoa seja extremamente destrutivo para mim.
Eu posso, então, decompor a palavra amor desta pessoa e tentar levar a palavra amor para outra pessoa, para outro lugar ou para outras possibilidades. Olha que legal, né? O problema não é amar alguém, mas houve algum encontro entre a ideia de amar e essa pessoa que não funcionou. Ou pior, que destrói nós dois. Eu vou decompor isso e tentar levar essa possibilidade para uma outra formulação, para uma outra composição. É interessante isso, né? Porque, veja, Cláudia, inclusive quando as pessoas elas estão desiludidas com o amor, elas falam, não adianta sair dessa relação, porque todas as relações são iguais. Não, não são. Quimicamente falando, aqui brincando com a coisa química, não são. Inclusive essa lógica de todas as relações amorosas são iguais, então o que adianta terminar com ele? Se todos são iguais, eu vou encontrar outro igual, então se eu vou... Vocês já ouviram isso? Vocês já devem ter ouvido essa lógica de que a pessoa então não vai sair de uma relação ruim, porque todas as relações são ruins. Então, não adianta sair dessa para ir para outra. O que ele está dizendo aqui, você colocou de um modo muito bacana, Cláudia, justamente essa ideia. Veja, você vai desmembrar, decompor, para poder fazer outras composições, outras formulações. Quer complementar algo, Cláudia? Posso passar para o José? Passar, José? Eu fiquei pensando nessa lógica da decomposição e de recompor novamente. E também em uma análise, se a gente retira, por exemplo, pensando na lógica de um sintoma, isso pode desestruturar toda a formulação química também, né? No caso do sujeito, a gente também não pode ir lá e retirar uma coisa que sustenta ele, né? E eu fiquei pensando também no filme A Substância, onde havia aquela transfusão, aquela passagem de um ser que morria para que o outro pudesse, mas que dependia ainda daquele ser que estava ali. Não existia sem ele, sem o antigo. Perfeito. Olha que interessante que você falou. Você me lembrou a Clarice Lispector. A Clarice Lispector, ela fala assim, cuidado. Até cortar os próprios defeitos pode ser muito perigoso. A gente nunca sabe qual que é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro. Pegando a palavra defeito que a Clarice usa, por sintoma que a gente usa, José, qual que é o seu sintoma que sustenta seu edifício inteiro? Tanto que o Freud ele fala sobre isso em inibição, sintoma e angústia. Você vai para análise para ceder um pouco do seu sintoma, mas não todo. Se você não tem como ceder o sintoma todo, porque o sintoma compõe o seu edifício. É necessário ceder uma parte dele e inventar com o resto. Esse inventar com o resto conversa com isso que a gente está falando aqui da composição química. Essas metáforas são muito legais para a gente entender o funcionamento da análise, mas você tem toda a razão. Não há a possibilidade de decompor tudo, porque existe uma parte do sintoma, um osso, um eixo, um ponto rígido que sustenta o edifício inteiro. Essa frase da Clarice me lembrou demais isso que você colocou. Cuidado para não cortar tudo, porque até os nossos próprios defeitos, né, eles sustentam o nosso edifício inteiro, e você não sabe exatamente qual pedaço do seu defeito que está sustentando o prédio em pé. Solange? Microfone, Solange. Abre o microfone, aí. Olá, boa noite, pessoas. Boa noite. É a primeira vez que eu estou participando, né? Estou amando. Não consegui ler todo o texto, mas li alguma coisa, e principalmente essa parte aí. Então, assim, eu fiz o curso técnico em Química e trabalhei alguns anos em né, de análises químicas, e hoje eu sou socióloga, então perseguindo sempre as interações. E aí eu me identifiquei e viajei, né, nessa época em que eu trabalhava com análises químicas. Eu achei muito bárbara, assim, essa sacada, né, dele muito clara em relação a essa analogia de análise química, não é? Porque, assim, quando a gente decompõe uma substância, a maioria das vezes a gente precisa de um agente externo, que é aumento de temperatura, diminuição de temperatura, colocar algum catalisador para acelerar esse processo.
E aí vai haver, que aí eu considerei, bom, esse catalisador eu identifico como o psicanalista, é ele que vai estar dando, né, essa aceleração a esse processo, fazer com que isso aconteça, essa decomposição. Em relação aos elementos químicos, eles trocam íons, não é? Trocam íons, trocam energias, e aí os átomos se rearrumam, rearranjam, formando novos, né? Um novo produto, dois. E existe também subprodutos que a gente poderia chamar de os resíduos desta decomposição, que é a água, né? Ganho de energia, perda de energia, ganho de temperatura, baixa de temperatura. Então, assim, para mim foi uma viagem ao passado enquanto química. Não, e a gente adorou sua aula, Solange, porque você está falando de um monte de gente aqui que com certeza reprovou em química. E quando você explicou agora, eu gostei do analista como catalisador desse negócio. E veja que o Freud vai continuar nessa lógica da química mais alguns parágrafos. Então, você não pode faltar quarta-feira que vem, Solange, porque a gente vai ter que te consultar para você explicar para a gente a metáfora. Mas olha que interessante, de fato, essas metáforas todas que ele faz agora da química, ele fez da estratificação do solo, que a gente já, aquele texto de 1895, as metáforas todas que ele traz, seja, a gente também fez da anatomia e da fisiologia, vocês se lembram? Que a psicanálise, assim como para a medicina tem a anatomia, a fisiologia, a psicanálise, você tem o aparelho psíquico, que é a pulsão, lembram disso? Como correlativo aí à anatomia, à fisiologia, agora da química, por que o Freud vai na ciência, na medicina, na química, na geografia, para buscar as metáforas para essa nova invenção? Isso é muito legal, né? É uma pessoa, assim, de conhecimento muito vasto, não é? Do que acontece e justamente muito claro em estar buscando a analogia de uma sensibilidade, né? Para poder transmitir, né, dar significado àquilo que ele percebe e compreende, para que o outro tenha acesso. E eu acho que tem um segundo motivo também, Solange, para tentar apontar que isso tudo está no campo do muito básico e elementar do mundo. Porque os exemplos que ele traz não existe a possibilidade de um corpo sem anatomia e fisiologia, não existe solo sem estratificação, não existe universo químico sem essas combinações de composto, não existe ser humano sem inconsciente, sem pulsão e etc. Isso é um grande, assim, é um grande laboratório, né? Vamos dizer assim, um Becker onde tem muitos elementos, 24 horas por dia, o tempo todo, está acontecendo essas trocas, não é? Entre tudo, não é? Animal, vegetal, fauna, flora, o ar, a temperatura. Então, assim. E o que o Freud está tentando colocar para a gente, Solange, é que a psicanálise, então, ela estuda isso, o que há de mais elementar, o que há de mais do mundo. Que parece algo muito distante e não é, por isso tantas metáforas, é uma das leituras que eu faço. Então, eu vou pedir para vocês lerem, vocês têm muito material para ler. Esse texto todo, então a gente está nesse texto do Freud, ele é bem curtinho. Então, só lembrando, a sequência que a gente vai fazer agora vai ser esse texto, que a gente ainda volta na quarta-feira que vem, sobre os caminhos da terapia psicanalítica, depois a questão da análise leiga, depois a análise finita e infinita. Depois a gente vai para o texto do Lacan, que compila tudo isso, só que do modo lacaniano de ser, né? Que é sobre os princípios de prazer. Se vocês puderem ir lendo as cartas do Freud e Fliess, sobretudo de 1895 a 1900, são rápidas, vocês não vão ter dificuldade, e esse breve artigozinho do tratamento da Ana Freud, para a gente poder, então, falar finalmente sobre quais os vínculos que viabilizam uma análise, quais os vínculos que impossibilitam uma análise. Então, a gente está aqui descrevendo o que é uma análise, quais foram os vínculos, para depois combinar os dois. Tudo bem? Então, na quarta-feira que vem, leia esse material. Eu vou mandar para vocês também um convite de uma... Eu vou mandar lá no grupo, tá? De um evento que tem amanhã, aberto e gratuito, que vai ser discutido, chama Cinema e Prosa, vai ser discutido o filme Pobres Criaturas. Alguém falou aqui do Substância, é o mesmo diretor.
A discussão amanhã vai ser do Pobre Criaturas a partir da psicanálise. Vou mandar para vocês. Quem quiser participar é de graça e aberto. Tudo bem? Beijo para todo mundo. Até quarta-feira que vem. Tchau. Segunda tem do autismo, tá? Beijo. Tchau, tchau. Beijo, Obrigada, Renata. Renata. Bom descanso. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Renata.